eu e você temos a oportunidade de estarmos radiantes, de estarmos alegres, de estarmos convictos de algo e não estarmos confundidos. Quando isso acontece? Quando é que eu estou radiante? Quando eu faço várias cirurgias no rosto, onde eu tiro, coloco onde não tem, aonde eu estou cheio de dinheiro no bolso, onde a fama e o sucesso me alcançou? Não. A Bíblia está nos dizendo, quando eu e você contemplamos a Ele. Hoje o mundo está comemorando o nascimento, Natal, data do nascimento, Natal, a data do nascimento de alguém. É interessante que, se nós olharmos na Bíblia, ficou registrado sim, a data natalício, né, que fala, de um homem, e este homem era justamente Herodes, que foi falado no final aqui. Herodes, comemorando o dia do seu nascimento, diz a Bíblia que ele fez uma festa, um banquete, uma ceia, um movimento de glória e esplendor, e juntou os seus. E a Bíblia nos disse que esse Herodes estava lá. E nós podemos já aqui fazer uma alusão, é isso? De que, a alusão de que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, quando nós nos reunimos, Ele está ali, contemplando também. Herodes naquele dia estava contemplando, e a palavra nos diz que surgiu uma jovem, que quis chamar a atenção do rei Herodes. E nós estávamos aqui no início, no culto, e nós estávamos adorando, e eu estava ali pensando, como eu posso chamar a atenção do meu rei? Como eu posso chamar a tua atenção, meu rei? Porque a Bíblia nos diz que Herodes conseguiu enxergar aquela mulher, aquela jovem, e ela chamou a atenção de Herodes pelaquilo que ela fez na presença dele. E era o dia do seu aniversário, era o dia em que ele estava comemorando o ano que ele nasceu. E a Bíblia nos diz, pelo fato de ela chamar a atenção dele, um homem caído, pecador, mau, cruel, um rei sanguinário, um rei injusto, um rei que tinha todo tipo de qualidade contrária do nosso rei, mas pelo fato daquele dia, ser o dia do aniversário dele, e aquela pessoa fazer aquele ato para chamar a atenção dele, automaticamente ele falou, pede-me, se possível até a metade do meu reino, eu te darei. E a Bíblia nos diz que ela pediu a cabeça de João Batista. E ele amava João Batista, amava no sentido assim, honrava João Batista, tinha reconhecimento que era um homem de Deus, um profeta de Deus, e sabia que ia gerar uma consequência muito grande na vida dele, porque está escrito, não toque nos meus ungidos. Mas pelo fato de ele ter falado, expressado aquilo que ela pediu, ele o deu, dizendo assim, porque eu sou rei, e as minhas palavras não voltam vazia, se essa mulher pediu, eu darei. Agora nós estamos aqui na igreja, no culto hoje, e tudo que foi expressado aqui, tudo que foi falado, é Deus falando para você, que não vai voltar vazio as palavras dele. Quando? Quando eu praticar aquilo que está na Bíblia, certamente eu viverei. Por quê? Porque eu olhei e tenho aprendido que um rei mau, cruel, ao falar algo que estava difícil para ele, mas ele fez para uma mulher insignificante diante dele. E o que é que o Senhor está falando para nós? Olhai para Ele. Se eu olhar para Ele, tudo vai mudar na minha vida.
A alegria que eu tanto desejo, que eu busquei nas coisas do mundo, que foram propagadas, que foram transmitidas, que fizeram um barulho dizendo que era bom, agradável aos meus olhos, e não me deu alegria, mas sim problemas e preocupações, tristezas e sofrimento. Então, aqui nos encontramos diante de uma verdade, que não se iniciou aqui agora, nesse momento no culto, mas foi antes do culto. Você viu que foi expressado aqui? Que muitos são os planos do coração do homem. Muitos são os planos do coração do homem. Mas o que prevalece é o propósito de Deus. Muitos são esses planos da gente. Interessante que eu estava conversando com uma pessoa e o Espírito Santo ministrando ao coração, no meu coração, e eu falando, e tudo aqui bateu com o que Deus quer transmitir para nós. Não devemos mais buscar Deus por algo deste mundo para ter a alegria. É Ele, está nele, na pessoa dele. Ao olhar para Ele eu serei iluminado. Eu vou radiar, brilhar em meio a uma geração que se encontra capengando, arrastando. Quando a Bíblia nos diz do filho pródigo, não só para o filho pródigo, não, é para todos. Que aqueles que se afastam de Deus, só existe o lamaçal do pecado, só existe as bolotas, só existe dor, só existe sofrimento. Vai dizer que não há paz, quando neste dia nós estamos falando que nasceu, Isaías vai dizer, um filho nos deu, foi nos dado um filho, ele nasceu, ele é o maravilhoso conselheiro, ele é o Deus forte, ele é o príncipe da paz, ele é o Pai da eternidade. Quando nós estamos procurando neste mundo, o apóstolo Paulo vai dizer, olhai para ele, olhai para ele, olhe para ele, o autor e consumador, olhai para o alto onde Cristo está sentado. Nós vamos ver todo o tempo aqueles que viram e contemplaram ele, quando eu falo eles, que é o Pai, o Filho e o Espírito, eles foram iluminados. Quando a Bíblia nos diz que no momento de dor, de sofrimento, de pedradas, estava Estevão olhando para ele, sentado à destra do Todo-Poderoso, e a Bíblia diz que a face dele brilhava, porque é isso que cumpre na vida destes, que realmente olha para ele. Nós falamos esses dias aqui, que ele precisa ser levantado para que haja cura, e quem olhar para ele está dizendo, o salmista está dizendo aqui, não será confundido, não será enganado. Então, nós estamos aqui, neste dia, em que é o dia em que comemora o nascimento do autor da vida que veio a este mundo, aquele que é o Todo-Poderoso. A Bíblia vai dizer que nele habita toda a plenitude de Deus. A Bíblia diz claramente para nós, dessa forma, e o salmista está falando para nós, consagra a tua vida para Ele. E vai acontecer o que se eu consagrar a minha vida? Todo mundo neste dia não está consagrando, todo mundo neste dia não está aqui na igreja, já está contando os dias para passar a virada perto daqueles que vão oferecer para as entidades diabólicas. Cada um vai pegar a sua oferta, cada um vai pegar os seus bens, não vai fazer como aquela mulher, Susana, é Susana? E vai dizer, sabe de uma, Herodes?
eu te sirvo, eu trabalho para você, eu tenho um compromisso com você, mas esses dias eu sentado no monte, eu ouvi ele dizer uma coisa lá: dê a César o que é a César, e dê a Deus o que é de Deus. Dê a Herodes o que é de Herodes, e dê a Deus o que é de Deus. Portanto, nesse dia, eu não vou fazer como a maioria, procurar os lugares, mas eu vou procurar a presença dEle. Por quê? Porque eu estou sendo iluminada, está brilhando a minha face. Quem contempla, vê. Eu não tenho o que essa pessoa tem, porque ela é assim, radiante. Eu tento botar 30 fotos expostas no YouTube, para ver se alguém olha, no Facebook, no status, para chamar a atenção dos outros, das pessoas, e ninguém contempla, porque as pessoas não estão procurando outro caído, as pessoas estão procurando quem está de pé, para que possa levantar. Pessoas estão procurando pessoas que têm luz, para iluminar as trevas que elas estão caminhando, porque vai dizer o salmista que as pessoas vão caminhando, acreditando que vai viver alguma coisa, mas não tem como viver. Por quê? Porque não consagrou o início do seu ano a Deus, não entrou já na presença de Deus, com este ano que vai vir, nesta data, hoje, que nós já estamos falando, dia 25, é o pontapé para dizer aonde nós vamos viver o 2022, e o salmista está nos dando a informação, para quem quer viver alegria, para quem quer viver radiante, para quem quer viver convicto, centrado, para quem quer viver o ano que vai iniciar, entendendo que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quem vai entender que o versículo 4, que aqui está nesse salmo, vai ser o ano todo. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, e livrou-me de todos os meus temores. Eu busquei o Senhor quando? Uma vez? Não, no decorrer do ano, porque eu já consagrei todo o meu ano para Ele. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Foi falado aqui em Jeremias 33, clama a mim, não foi? E responder-te-eis, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes. Amado, isso é o que está aqui, neste salmo, dando para nós o segredo. E eu comentei dizendo, Deus é soberano, Deus Ele fala, e Ele quer que nós encaixamos a nossa vida naquilo que Ele falou para nós, e não nós querendo encaixar Deus naquilo que é a nossos planos. Entende como é difícil? É mais fácil nós nos encaixarmos no plano e no propósito de Deus, do que nós querer trazer Deus para estar diante dos nossos planos. Então, foi ministrado já desde o início, é consagrar, é não desejar colocar os meus planos acima do propósito. Tem muita gente que aprendeu que está na igreja só no momento da dor. Eu louvo a Deus pela vida da nossa irmã Maiane, que aqui está. Interessante que ela nem caminhou conosco, lá atrás onde nós congregávamos, mas quando chegava a minha mãe, ou chegava a mãe da minha esposa, ela, não estou a fim de ir não. Pois bem, fique aí que hoje é domingo, hoje é dia de eu contemplar, mamãe, é o dia de eu encontrar aquele que brilha e tira toda a poeira desse mundo, aquele que jorra água viva, aquele que é poderoso para fazer muito mais do que a senhora, do que a minha sogra, quando estava lá, não poderia fazer. Por isso, ficai aí, porque eu vou ao encontro do meu amado, porque ele me disse, vinde a mim, buscai, trazei os teus temores, trazei as tuas aflições, meu filho, vem na minha presença. E nós fazíamos isso constantemente. Interessante que aquilo que você faz lá no passado, o mesmo Espírito que estava na tua vida,
faz na vida de alguém que está debaixo da tua cobertura espiritual. Então aquilo que você está fazendo hoje vai gerar para aquelas pessoas que você vai liderar, vai gerar para os teus filhos, vai gerar para os teus netos. Não vão se perder por bobeira, ou por coisa muitas das vezes insignificante. Quando chegar o dia de encontrar o amado, o Deus da tua salvação, se esforça, porque a Bíblia nos diz que estes aqui serão bem-sucedidos. Amém ou não amém? Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Deus quer que você saia daqui com essa compreensão. No livro de Lucas, no capítulo 2, foi onde Deus ministrou o nosso coração também. Vai nos dizer dessa forma. No versículo 17. Depois de o verem, os pastores falaram a todos os que havia acontecido. E o anjo lhe havia dito a respeito daquele menino. Depois de o verem, depois de o contemplar, depois destes homens aqui que está falando, são os pastores que ouviram dos anjos, anunciando que o Messias, que é o Cristo, que era o Salvador, estava em um determinado lugar, em uma manjedoura. Esses pastores que tinham suas ovelhas, que estavam olhando para elas, em outras palavras, estavam olhando para os seus bens. Aquela está produzindo, aquela já vai produzir, aumentou mais o número, está vendo a minha? Eles estavam olhando no momento que o anjo apareceu para os seus bens, mas o anjo falou para eles: eu tenho uma boa nova para vocês, neste dia eu tenho um anúncio para vocês, que nasceu em Belém, na cidade de Davi, aquele que era esperado, aquele que é o Salvador, que é o Cristo, é o Senhor. Venham contemplar. E a Bíblia nos diz que eles deixaram os seus bens e foram, porque ouviram que havia nascido o Salvador, o Rei, o Senhor da vida deles. Não se preocupou em ouvir os detalhes. Eu não quero saber o detalhe se está na manjedoura, se está num lugar significante, pequeno como este. Eu quero saber que eu saio da minha casa para encontrá-lo, para vê-lo. Eu não vou pela estrutura, eu não vou por todo o aparato, eu vou por causa dele, do meu Salvador, do meu Senhor. Eu deixo minha mãe, eu deixo meu pai, eu deixo meus filhos, eu deixo meus bens, mas eu vou conforme a vontade dele. Se não deixar pai, se não deixar mãe, se não deixar filho, por amor a mim, não é digno. Amado, porque nós não estamos contemplando ele, porque nossa face não está brilhando, porque nós saímos de casa porque ouvimos falar, estamos ouvindo falar que existe um homem que descobre identidade, que descobre o RG, que fala o meu futuro, que fala aquilo que eu gosto, que fala piada, que fala comédia, que fala coisa engraçada, que fala a história da carochinha, que fala fábula, que fala mito, que fala que eu vou ter e vou possuir, mas eu não saio de casa para contemplá-lo, para senti-lo, para abraçá-lo, para chegar no ambiente como fez aquela mulher diante de Herodes, chamar a atenção dele, me prostrar, para que mude completamente a minha vida, e não venha a ser mais um ano de fracasso, de decepções, de frustração e de cansaço. Por quê? Porque eu não estou contemplando, eu não estou saindo de casa com um único propósito, eu não botei a minha melhor roupa, o meu melhor sapato, tudo aquilo que há em mim por causa dele, por ele e para ele. São a metade? É a metade, igreja?
todas as coisas. A Bíblia é a verdade para nós. Como eu posso viver aquilo que está na Bíblia, vivendo a Bíblia? Queremos ser honrados por Deus, vivendo como Caim, vivendo como Saul, vivendo como Judas, vivendo como Eva e Adão. E queremos ouvir do Senhor: vinde bendito do meu Pai. Nós precisamos nesses últimos dias olhar para as Escrituras e ver da forma como aqueles que foram bem-sucedidos, que foram aceitos, aqueles que foram até Ele, como aquela mulher ouviu salvação, uma mulher de rua, prostituta, que não tinha casa, que não tinha lar, ouviu dentro de uma casa, ouviu num ambiente onde tinha um banquete, onde não foi ela que proporcionou, para contemplar e ouvir: vai em paz, a tua fé te salvou. Porque uma mulher que não tinha casa, não tinha lar, era uma prostituta, ouviu dentro de uma casa, dentro de um lar, num ambiente aonde não era dela, ela ouviu aquilo que tanto o homem deseja: a tua fé te salvou. Por quê? O fariseu não quis contemplar quem estava diante dele. Por quê? Porque o fariseu julgou segundo o conhecimento e a riqueza que ele tinha, quando na verdade aquela mulher tinha riqueza, e a riqueza que ela tinha, ela jogou nos pés dele, porque ela contemplou. Eu contemplo diante de mim aquele que é o Salvador, aquele que é o Cristo, aquele que é o Senhor da minha vida. O que eu tenho que fazer? Contemplando com aquilo que eu tenho, eu derramo aos pés dele, eu deixo tudo para chamar a atenção dele, eu adoro da forma como ele é, e da forma como ele é, vai fluir dele aquilo que ele tem para mim. Quantos estão entendendo? Você age da forma como ele é, abriu o caminho, por esse mesmo caminho vai chegar até você aquilo tanto que você precisa. Quantos estão entendendo? Mas tem pessoas que querem receber o que quer, mas não agindo conforme Cristo é. Não tem praticado, vivido ou mostrando através da sua vida que o achou. Estes homens aqui vai dizer para mim, para você algo. Eles viram, eles deixaram seus bens porque eles ouviram uma proposta. E a proposta é: vem, que vocês vão ter mais gado, você vai ter mais ovelha, você vai possuir muitos bens, você vai ter muita conquista, você vai ficar famoso, você vai gravar muito CD, DVD, a terra vai te aplaudir, você vai ser uma pessoa desejada. Não, estes pastores ouviram simplesmente aquilo que eles precisavam ouvir. O anjo não acrescentou a mensagem para agradá-lo. Ele está, olha, é um palácio, mas infelizmente ainda está ali. Não, vocês vão contemplar, o lugar não é o importante é vocês irem e não olhar para o lugar que é insignificante, contemplá-lo a ele, e se vocês contemplar a ele, vocês vão ser salvos. E a Bíblia nos diz que estes homens, motivados pela propagação de quem era Cristo, Senhor, Rei e Salvador, eles foram, e ir até a presença do Senhor, eles foram contemplados. Ser contemplado é ser salvo, é ter a vida transformada. Quando eles saíram dali, o que é que vai dizer para nós? Se você está com a Bíblia aberta em Lucas capítulo 2, versículo 17. Depois de o verem, depois de o ser contemplado por ele, a Bíblia nos diz que os pastores falavam a
todos o que havia acontecido e o que o anjo lhe havia dito a respeito daquele menino. E todos que ouviam a história dos pastores ficaram admirados. A Bíblia nos dá uma noção de pessoas que contemplam Jesus, de pessoas que são salvos por Jesus, de pessoas que foram alcançados por Jesus. O que é que acontece? Vem a alegria da salvação, vem a alegria da convicção. Esse meus gado era bom, essas ovelhas era bom, mas eu achei o tesouro. Lembra da parábola? E achando o tesouro, vai e vende tudo que tem e agora compra o tesouro. Aqueles pastores entenderam que acharam o tesouro, o Cristo, e eles começam a propagar a respeito daqueles que eles acharam, que era o Cristo, que era o Salvador, que as pessoas precisavam encontrá-lo também, ser salvo, ser transformado, e ter a esperança da vida eterna. Estes pastores foram salvos. Por quê? Porque aquele que é salvo quer salvar também outro. Você pode dizer amém por isso? Amém. Eu sou salvo. Diga isso, eu sou salvo. Porque eu quero salvar outro. Todas as vezes que nós investimos no reino de Deus, no mundo espiritual, você está dizendo para o inferno: aquilo que eu investia para você, Satanás, agora eu invisto como aquela mulher, aquelas que tinha 7 demônios, ela servia com seus bens, e quando ela tinha 7 demônios no corpo, ela invertia para o reino das trevas, ela dava para o diabo, ela aplicava na sua casa um dia como esse, dia 25 de dezembro, ela enchia a sua casa de bebida, enchia de prazeres para as pessoas, e ali ela preparava o ambiente para que as amigas dela se envolvessem com quem quisesse, ficasse com quem quisesse, num quarto quem quisesse, e os demônios eram glorificados na vida desta Maria Madalena, até que ela foi contemplada. Ao se aproximar dele e olhar para ele, os demônios não ficam. Quando você olha para Jesus, tem muita gente que fica com medo do demônio porque não está olhando para Jesus da forma correta. Porque quando nós olhamos para Jesus da forma correta, o demônio tem que bater em retirada. É por isso que encontramos muito tempo nesse tempo, igrejas e pessoas que ganham em cima disso porque pregam o evangelho de bens, de conquista, e aí as pessoas ficam todo o tempo procurando o pastor para fazer o culto descarrego, quando na verdade tem que ser feito uma vez só, e dizer: você agora deve andar aos passos de Jesus. Essa mulher, quando encontrou Jesus, o que ela tinha, o que ela possuía, ela entendeu: eu devo investir na presença de Jesus, caminhando com Jesus, porque aqui está o segredo, nele, não é nos meus bens, não é nas conquistas, não é aquilo que eu quero, é naquilo que eu preciso, e é Jesus. Versículo 25 vai dizer dessa forma: naquele dia um homem chamado Simão, morador de Jerusalém, estava no templo, e era um homem bom, muito devoto, cheio do Espírito Santo, e vivia esperando a consolação de Israel. O Espírito lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse. Enquanto o quê? Enquanto não visse o Cristo, enviado pelo Senhor. O Espírito Santo impulsionou aí aonde? Dia 25, ou no dia 1º, no mar, ver a queima de fogos, foi lá? O Espírito Santo impulsionou para ir aonde? Versículo 27, impulsionou. Se o Espírito está te impulsionando para outro lugar, sabe que Espírito é esse? É o Espírito do diabo, é do anticristo. Se ele tem te impulsionado a não ir por templo, estar na casa do Senhor, adorando, entenda que o Espírito do anticristo está operando na tua vida, porque ele sabe, se você vir à presença de Deus, você vai ser iluminado, você vai estar radiante, você vai brilhar em meio a uma geração em trevas, você vai estar convicto de quem você confia, de quem você busca, de quem está pronto a te ajudar no momento de angústia, de dor, de aflição.
É por isso que o Espírito Santo te impulsiona dizendo: filho, não confia nos teus bens, não confia na tua bondade, não confia no teu conhecimento, não confia em nada em você. Este Simão tinha todas essas qualidades, mas ele entendeu, ele ficou sensível. O Espírito Santo falou: vai para o templo. Hoje é dia 25, sim, mas vai para o templo, porque você estando ali, a minha mão está estendida para trazer sobre você iluminação. E o Espírito impulsionou a ir ao templo naquele dia. Então, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus, em obediência à lei, Simão estava lá e tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, agora já pode despedir o seu servo em paz. Quando nós contemplamos a este Deus, nós temos certeza para onde nós vamos. Nós temos convicção para onde nós vamos. Quando este homem contemplou esse Jesus, que é o Cristo, que é o Salvador, que é o autor e consumador da nossa vida, este Simão, ele tinha convicção. Este Simeão, ele falou: pode agora, Senhor, pode. Se o Senhor desejar, este mundo aqui nada mais presta, porque eu encontrei aquele que é o autor e consumador. Eu achei o Messias, eu achei a vida eterna diante dos meus olhos. Agora o Senhor pode despedir em paz, agora o Senhor pode me levar. Entende? Quando nós encontramos o Senhor Jesus Cristo, a paz no nosso coração, e naquele grande dia, se a morte nos encontrar, nós temos convicção para onde nós vamos. Nós vamos estar com Ele, porque a Bíblia nos diz isso. E este tinha convicção, quando o encontrou: está cumprindo diante dos meus olhos a salvação, o Cristo, o Senhor, aquele que era a promessa de Israel, está aqui. E Ele veio para salvar a todos aqueles que olhar para Ele, porque vai ser iluminado, e o pecado será dissipado da vida. Quando este colocar a sua fé nele. Quando eu e você colocamos a nossa fé em Jesus, tudo aquilo que está em Jesus vem para nós. A eternidade, a paternidade, e tudo aquilo que envolve o reino de Deus, passa a fazer parte de nós agora. Agora nós não estamos mais só, porque o reino de Deus está acampado na nossa vida, na nossa casa. Existem pessoas que estão rejeitando isso, para ficar à deriva, para ficar vulnerável ao diabo e os seus enviados. Agora, vai dizer a palavra no versículo 36, Ana, uma profetisa, no mesmo capítulo, também estava ali aonde, igreja? 36, tem alguém comigo? Estava ali, no templo, naquele dia, e era filha de Fanuel, da tribo de Azé, e era muito idosa. Ela tinha vivido com seu marido por 7 anos depois de casar, e era viúva de 84 anos, e ela não saía do templo, e permanecia lá, adorando a Deus, jejuando e orando de dia e de noite. E chegando aquela hora também começou a dar graças a Deus e a proclamar publicamente a respeito do menino a todos aqueles de Jerusalém que havia esperado a vinda do Salvador. Quantos entenderam? Esta mulher tinha quase 90 anos e ela estava constantemente no templo. Eu perdi meu esposo há 84 anos lá atrás, mas a minha vida não acabou, porque eu espero um verdadeiro esposo, um verdadeiro Senhor. Eu espero a verdadeira alegria. A minha alegria não acabou porque o meu esposo morreu. A minha alegria continua em Deus.
E eu continuo servindo no templo, servindo com a minha vida, servindo com meus bens, servindo com aquilo que eu possuo. Porque encontramos pessoas que algo se perdeu, se perde também no mundo. Se perde nos prazeres do mundo, acha que Deus foi injusto, acha que Deus não é digno da sua vida, que a sua vida deve ser vivida para ela mesma, da forma como Ele quer, como ela quer, e se aparta do templo, da casa do Senhor, quando na verdade a salvação está ali, para que eles possam contemplar a formosura no templo, na casa do meu Deus, vai dizer o salmista. E quando aquela mulher perseverou em Deus, agradecendo a Deus pela vida, ela continuou servindo, e não só murmurando, reclamando de vez em quando, mas constantemente orando, jejuando e servindo a salvação. Ela encontra a salvação. A Bíblia nos diz que ela olha e proclama: aí está o Salvador de Israel, aí está o Messias esperado. Não foi em vão eu esperar no templo, não foi em vão eu perder a minha vida nos prazeres lá. Todo mundo falava: você está nova, há 80 anos atrás, 84, vai viver a tua vida, tu tem muito para viver, mas eu não quero viver só 100 anos e depois ir para o inferno. Eu quero viver 100 anos na terra e a eternidade com meu rei. E eu espero o meu Salvador, eu espero o meu Cristo na presença do meu Deus, porque certamente não serei confundida, não serei enganada, não serei frustrada, não serei enganada e nem desiludida. Olhai para Ele e será iluminado, será radiante. Ele já está em nosso meio, basta nós virmos na presença dEle, com a motivação certa, entendendo que Ele é Rei e Senhor da nossa vida. E nessa noite, você que entrou por esta porta, a Bíblia diz claramente que foi o Espírito Santo que levou aquele Simeão.